Is it really you stopping the bullets, or is this? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Ali Explica. Hoje a gente vai falar sobre um filme que gerou muita expectativa no universo da DC, Black Adam, lançado em 2022 e estrelado por Dwayne Johnson. Esse não é só mais um filme de super-herói comum, ele tenta trazer uma abordagem diferente, apresentando um personagem que não segue exatamente as regras tradicionais de heróis ou vilões. Ele é mais uma força da natureza, alguém que faz justiça do seu próprio jeito, sem se preocupar muito com limites ou consequências. Nesse vídeo, eu vou compartilhar com vocês a minha análise completa do filme. Vamos falar sobre a história, os personagens, os efeitos visuais, as cenas de ação e também o que funciona e o que deixa a desejar na produção. Será que o filme entrega tudo aquilo que prometeu nos trailers? Será que o Black Adam realmente se destaca dentro do universo da DC ou fica só no meio do caminho? Além disso, vou comentar se vale a pena assistir esse filme hoje em dia, principalmente se você curte filmes de super-heróis cheios de ação e efeitos especiais. Também vou trazer minha opinião sincera sobre a atuação do elenco, o desenvolvimento da trama e o impacto geral que o filme tenta causar. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal Ali Explica e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E claro, comenta aí embaixo o que você achou de Black Adam, se você já assistiu ou se ainda está pensando em ver. Bora direto para a análise completa do filme. O filme Black Adam 2022 apresenta uma história de origem centrada em um dos personagens mais poderosos e moralmente complexos do universo da DC Comics. A narrativa se passa principalmente na fictícia nação do Oriente Médio chamada Kanda, um país com uma longa história de opressão, resistência e luta por liberdade. O enredo mistura mitologia antiga, ação moderna e conflitos políticos contemporâneos, criando uma história que explora temas como poder, vingança, justiça e redenção. A história começa milhares de anos no passado, quando Kanda era governada por um tirano cruel que explorava seu povo para extrair um recurso mágico conhecido como Eternium. Esse mineral raro é extremamente poderoso e capaz de alimentar magia e tecnologia avançada. O povo de Kanda vivia sob condições de escravidão, forçado a minerar o Eternium em condições desumanas. Nesse contexto de desespero, surge um jovem escravo que se tornaria a chave para a salvação do reino. Esse jovem é Tete Adam, que mais tarde se tornaria Black Adam. Ele é escolhido pelos antigos deuses para receber poderes mágicos extraordinários. Ao ser invocado por um grupo de sábios e mágicos, ele recebe habilidades concedidas pelos deuses egípcios, tornando-se um campeão quase imbatível. Esses poderes incluem força sobre-humana, velocidade, invulnerabilidade, voo e a capacidade de manipular raios mágicos. No entanto, ao contrário de outros heróis tradicionais, sua jornada é marcada por dor, perda e vingança. Após receber esses poderes, Tete Adam não se torna imediatamente um salvador puro. Em vez disso, ele usa suas habilidades para destruir o regime opressor que governava Kanda. Embora suas ações tenham libertado o povo, elas também resultaram em destruição massiva e mortes, o que levanta questões morais sobre até que ponto a vingança pode ser considerada justiça. Esse ato faz com que ele seja visto tanto como um libertador quanto como uma ameaça perigosa. Devido à destruição causada por seus atos, os antigos magos decidem aprisionar Black Adam. Ele é selado em uma espécie de prisão mística, onde permanece adormecido por milhares de anos. A lenda de sua existência se transforma em mito ao longo do tempo, sendo esquecida pela maior parte do mundo. Kanda, por sua vez, continua enfrentando problemas políticos e é eventualmente dominada por forças estrangeiras e organizações criminosas.
Nos dias atuais, Kanda está sob o controle de uma organização chamada Intergang, um grupo paramilitar altamente armado que explora o país e continua a extrair o Eternium para fins próprios. A população local vive sob constante medo e repressão, sem esperança de libertação. Nesse cenário surge Adriana Tomás, uma arqueóloga e ativista da resistência que busca desesperadamente um artefato antigo conhecido como a Coroa de Sadbat. Adriana acredita que a coroa possui um poder capaz de libertar Kanda de seus opressores. Junto com seu irmão Karim e outros aliados, ela invade uma antiga estrutura subterrânea em busca do artefato. No entanto, durante a expedição, eles acabam despertando acidentalmente Tete Adam de seu sono milenar. Ao ser libertado, Black Adam retorna ao mundo moderno confuso, desorientado e extremamente violento. Sua reintrodução ao mundo gera caos imediato. Ele demonstra não ter interesse em seguir regras ou leis modernas, reagindo com destruição contra qualquer ameaça percebida. Sua chegada rapidamente chama a atenção do governo dos Estados Unidos, que decide enviar uma equipe de intervenção conhecida como Sociedade da Justiça. Essa equipe é composta por heróis poderosos que têm como missão conter ameaças globais de grande escala. A Sociedade da Justiça é liderada por Hawkman, um guerreiro alado disciplinado e rígido em relação à moral e à justiça. Ele acredita que Black Adam representa um perigo global que deve ser contido ou eliminado. Junto dele está um Doutor Destino, um poderoso mago capaz de manipular magia e prever o futuro, Ciclone, que controla o vento e o clima, e Adão Negro, que não deve ser confundido com o protagonista, pois aqui trata-se de um nome semelhante usado para descrever outra figura no grupo em algumas adaptações, mas no filme o foco é Hawkman, Dr. Fate e Ciclone. Enquanto isso, Black Adam começa a interagir com a população de Kanda, especialmente com Adriana e seu filho Amon. Amon vê em Black Adam um símbolo de esperança e liberdade, acreditando que ele pode ser o verdadeiro salvador de seu povo. Essa relação ajuda a humanizar o protagonista, mostrando que, apesar de sua brutalidade, ele ainda possui traços de compaixão e conexão com aqueles que sofrem. Conforme a história avança, descobre-se que a Coroa de Sabibak não é apenas um artefato de poder, mas também uma chave para invocar um demônio antigo chamado Sabibak. Esse demônio concede poderes destrutivos imensos ao seu portador, tornando-o uma ameaça global. A Intergang pretende usar a coroa para controlar esse poder e dominar o mundo. Black Adam inicialmente se recusa a se envolver nos conflitos modernos, acreditando que sua missão já foi cumprida no passado. No entanto, após testemunhar o sofrimento contínuo do povo de Kanda e o perigo representado pela Intergang, ele começa a reconsiderar seu papel no mundo. Sua filosofia de justiça é extremamente direta e violenta, o que o coloca em conflito com a Sociedade da Justiça, que acredita em regras e controle. O confronto entre Black Adam e a Sociedade da Justiça é um dos pontos centrais do filme. Altman tenta convencer Adam a se entregar e seguir princípios mais civilizados de justiça, enquanto Dr. Fate enxerga um futuro onde Adam pode desempenhar um papel crucial na salvação de Kanda. Esse conflito ideológico destaca a diferença entre justiça baseada em leis e justiça baseada em poder absoluto. Durante a batalha, a Coroa de Sabibak acaba sendo ativada e o vilão principal, Ishael, líder da Intergang, se transforma em um poderoso demônio chamado Sabibak. Ele se torna praticamente invencível, ameaçando destruir não apenas Kanda, mas também o mundo inteiro. Esse evento força Black Adam a aceitar seu papel como protetor do país. Em um momento decisivo, Dr. Fate se sacrifica para manter Sabibak ocupado e proteger seus aliados, mostrando que o heroísmo dentro da Sociedade da Justiça vai além do combate físico, envolvendo também sacrifício pessoal. Esse ato tem um impacto profundo em Black Adam, influenciando sua decisão final. Black Adam retorna ao campo de batalha com uma nova determinação. Ele enfrenta Sabibak em uma luta intensa e destrutiva, usando todo o seu poder para impedir a destruição de Kanda. A batalha simboliza não apenas um confronto físico, mas também a transformação interna de Adam, que finalmente aceita seu papel como defensor do povo. No clímax do filme, Black Adam derrota Sabibak e salva Kanda, consolidando sua posição como protetor do país. No entanto, sua natureza continua ambígua. Ele não se torna um herói tradicional, mas sim um guardião que governa através do medo e do poder absoluto. A Sociedade da Justiça reconhece sua importância, mas também entende que ele não pode ser controlado facilmente.
Ao final, Black Adam rejeita qualquer tentativa de submissão ou prisão, deixando claro que seguirá seu próprio caminho. Ele assume o papel de protetor de Kanda, mas sob suas próprias regras. O filme termina com uma sensação de equilíbrio instável, sugerindo que ele pode ser tanto uma força de proteção quanto de destruição, dependendo das circunstâncias. Em resumo, Black Adam 2022 é uma história sobre poder e responsabilidade, mas também sobre identidade e liberdade. O personagem principal não se encaixa nos moldes tradicionais de herói ou vilão, sendo uma figura complexa que desafia definições morais simples. A narrativa explora como a justiça pode ter diferentes formas dependendo da perspectiva e como o poder absoluto pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. O filme Black Adam 2022 reúne um elenco de atores conhecidos do cinema de ação, fantasia e super-heróis, cada um trazendo experiências diferentes que ajudam a construir a atmosfera épica e sombria da produção. O destaque central é a presença de Dwayne Johnson, mas o filme também se apoia fortemente em um elenco de apoio que equilibra ação, emoção e desenvolvimento narrativo. A seguir, uma análise detalhada dos principais atores e de como cada um contribui para a construção da história e do universo do filme. O papel principal de Black Adam é interpretado por Dwayne Johnson, um dos atores mais populares de Hollywood e conhecido por sua forte presença física e carisma em filmes de ação. Em Black Adam, Johnson entrega uma performance marcada por intensidade e contenção emocional. Diferente de seus papéis mais leves ou aventureiros em filmes anteriores, aqui ele adota um tom mais sério e sombrio, refletindo a natureza implacável do personagem. Seu trabalho se destaca principalmente na construção de uma figura que não é um herói tradicional, mas sim uma força de justiça brutal. Johnson utiliza sua linguagem corporal para transmitir poder absoluto, muitas vezes com poucas palavras, o que reforça a ideia de um personagem que age antes de falar. Sua interpretação também explora o conflito interno de Tete Adam, especialmente quando ele precisa lidar com o mundo moderno e com a responsabilidade de seus poderes. O líder da Sociedade da Justiça, Hawkman, é interpretado por Aldi Zod. Odd entrega uma performance equilibrada entre disciplina militar e profundidade emocional. Seu personagem é um dos principais contrapontos a Black Adam, representando uma visão mais tradicional de justiça baseada em regras e contenção. O trabalho de Odd se destaca pela intensidade física nas cenas de combate e pela autoridade natural que ele transmite. Ele consegue tornar Hawkman um líder convincente sem transformar o personagem em uma figura fria ou distante. Em várias cenas, sua atuação mostra um homem dividido entre a necessidade de proteger o mundo e a compreensão de que Black Adam pode não ser apenas um vilão, mas também uma ameaça difícil de categorizar. Odd também traz credibilidade às sequências de ação com sua presença atlética e movimentos coreografados com precisão. O personagem Dr. Fate é interpretado por Pierce Brosnan, um ator veterano conhecido por sua elegância e experiência em papéis sofisticados. Em Black Adam, Brosnan entrega uma das performances mais marcantes do filme. Dr. Fate é um mago poderoso que utiliza um artefato místico, o capacete de Nabu, que lhe concede habilidades de prever o futuro e manipular magia. Brosnan interpreta o personagem com uma mistura de serenidade e melancolia, criando uma figura sábia e ao mesmo tempo trágica. Seu trabalho se destaca principalmente nos momentos em que o personagem revela visões do futuro, transmitindo uma sensação de inevitabilidade e sacrifício. Brosnan também traz profundidade emocional ao personagem, especialmente em seu arco final, onde o sacrifício pessoal se torna central para a narrativa. Sua atuação eleva o nível dramático do filme, dando peso às decisões da Sociedade da Justiça. O papel de Atom Smasher é interpretado por Noah Centineo, um ator conhecido principalmente por comédias românticas juvenis antes de entrar no universo dos filmes de ação. Em Black Adam, Centineo assume um papel mais físico e heróico, interpretando um jovem herói que pode crescer e aumentar seu tamanho e força. Seu trabalho no filme mistura humor leve com momentos de amadurecimento emocional. Atom Smasher é inicialmente retratado como um personagem inexperiente e inseguro, e Centineo utiliza expressões faciais e timing cômico para transmitir essa juventude e falta de confiança. No entanto, ao longo do filme, ele evolui para um herói mais consciente de suas responsabilidades, e o ator consegue demonstrar essa transição de forma convincente.
especialmente nas cenas de batalha em equipe. A personagem Adriana Tomás é interpretada por Sarah Shahi, uma atriz conhecida por papéis em séries de televisão e filmes de ação. Em Black Adam, Shahi desempenha um papel essencial como a conexão entre o protagonista e o povo de Kanda. Sua atuação é marcada por intensidade emocional e firmeza moral. Adriana é uma líder da resistência, e Shahi transmite bem a determinação de alguém que luta por seu povo em condições extremamente difíceis. Ela também traz humanidade ao filme, já que muitas das decisões de Black Adam passam por sua influência e julgamento. A atriz consegue equilibrar vulnerabilidade emocional com força física e política, tornando sua personagem uma peça fundamental na narrativa. A personagem Ciclone é interpretada por Kim Tessa-Swindell, que traz uma abordagem mais jovem e energética ao grupo da Sociedade da Justiça. Ciclone possui a habilidade de controlar o vento e criar tempestades, e Swindell interpreta essa personagem com leveza e sensibilidade. Seu trabalho se destaca pela forma como combina timidez inicial com crescimento de confiança ao longo do filme. Ciclone não é apenas uma personagem de ação, mas também alguém que está descobrindo seu próprio valor dentro de um grupo de heróis mais experientes. Swindell consegue transmitir essa jornada interna de forma natural, especialmente em cenas que exigem controle emocional em meio ao caos das batalhas. O vilão principal, Ishael, é interpretado por Marwan Kenzari, um ator conhecido por papéis em filmes de ação e drama. Em Black Adam, Kenzari assume o papel de antagonista humano que se transforma em uma ameaça sobrenatural ao longo da história. Sua atuação é marcada por frieza e ambição, especialmente nas primeiras partes do filme, onde Ishael atua como líder da Intergang. Conforme o personagem evoluir para se tornar o demônio Sabbac, Kenzari precisa adaptar sua performance para algo mais físico e monstruoso, o que exige uma mudança completa de postura e expressão. Ele consegue transmitir tanto a inteligência estratégica do vilão quanto sua transformação em uma força destrutiva, tornando o antagonista mais do que apenas um inimigo genérico. Outro personagem importante é Amon Tomás, interpretado por Bode Sabongui. Amon é o filho de Adriana e representa a visão do povo comum sobre Black Adam. Sabongui traz ao personagem uma energia juvenil e entusiasmo que contrasta com o tom mais sombrio do filme. Seu trabalho é essencial para humanizar Black Adam, já que Amon acredita no protagonista como um verdadeiro herói. O ator consegue transmitir inocência, coragem e admiração, especialmente em cenas em que interage com Black Adam e tenta convencê-lo a se tornar um protetor do povo. Sua atuação adiciona leveza ao filme e ajuda a equilibrar o tom mais pesado das cenas de ação e conflito. Além dos principais atores, o filme também conta com um conjunto de performances secundárias que ajudam a construir o mundo de Kanda e a dinâmica da Sociedade da Justiça. Cada ator contribui para a sensação de um universo compartilhado maior, mesmo que o foco esteja em Black Adam. O elenco como um todo trabalha em conjunto para criar uma narrativa que mistura mitologia, ação moderna e conflitos morais complexos. Um dos pontos mais interessantes do trabalho do elenco é como cada ator interpreta não apenas um personagem individual, mas também um conceito dentro da história. Black Adam representa poder absoluto e justiça brutal. Alckman representa disciplina e ordem. Dr. Fate representa destino e sacrifício. Atom Smasher e Ciclone representam crescimento e descoberta. Adriana representa resistência e esperança, e Ishael representa corrupção e ambição descontrolada. Essa construção coletiva depende fortemente da qualidade das performances individuais. Em termos de direção de atuação, o filme exige muito equilíbrio entre cenas de ação física intensa e momentos de exposição emocional. Dwayne Johnson e Aldi Zod, por exemplo, têm várias cenas de combate que exigem coreografia precisa, enquanto Pierce Brosnan e Sarah Shahi têm mais espaço para diálogos e desenvolvimento emocional. Essa divisão de estilos de atuação cria uma dinâmica interessante dentro do filme. No geral, o elenco de Black Adam entrega performances que variam entre o espetáculo físico e a profundidade emocional. Embora o filme seja fortemente baseado em ação e efeitos visuais, são os atores que dão peso às escolhas morais e aos conflitos internos da história. Cada membro do elenco contribui para a construção de um universo onde poder, responsabilidade e identidade estão constantemente em conflito.
Assim, o trabalho conjunto de todos os atores resulta em um filme que não depende apenas de sua escala visual, mas também da interpretação de personagens complexos e multifacetados. O elenco consegue transformar uma narrativa de super-heróis em algo mais próximo de uma reflexão sobre justiça e poder, cada um trazendo sua própria abordagem para esse tema central. O filme Black Adam 2022 chega ao público como uma tentativa da DC de expandir seu universo cinematográfico com um anti-herói poderoso e moralmente ambíguo. Dirigido por Jaume Collet Serra e estrelado por Dwayne Johnson no papel principal, o longa promete uma abordagem mais sombria e destrutiva do conceito de justiça dentro dos filmes de super-heróis. A proposta é interessante: apresentar um personagem que não segue regras tradicionais, que resolve conflitos com violência extrema e que questiona a própria definição de heroísmo. No entanto, o resultado final divide opiniões, principalmente por tentar equilibrar espetáculo visual com profundidade narrativa, sem conseguir explorar totalmente nenhum dos dois lados. Do ponto de vista visual, o filme é um espetáculo típico de superprodução de super-heróis. As cenas de ação são intensas, cheias de efeitos especiais, destruição em larga escala e movimentos rápidos de câmera que reforçam a sensação de poder absoluto de Black Adam. O personagem interpretado por Dwayne Johnson é apresentado como praticamente invencível, e isso é transmitido de forma eficaz através dos efeitos visuais e da coreografia das lutas. O público realmente sente o impacto da força do personagem, especialmente nas cenas em que ele enfrenta exércitos inteiros sozinho. No entanto, essa mesma invencibilidade também se torna um problema narrativo, pois reduz a tensão em vários momentos do filme. A história de Black Adam tenta construir uma narrativa de origem e, ao mesmo tempo, inserir o personagem dentro de um universo maior da DC. A trama gira em torno da libertação de Black Adam após milhares de anos de aprisionamento e sua chegada ao mundo moderno, onde ele entra em conflito com a Sociedade da Justiça. Essa equipe, composta por heróis como Hawkman, Dr. Fate, Ciclone e Atom Smasher, representa uma visão mais tradicional de heroísmo. O conflito entre Black Adam e esses personagens é, na teoria, o coração do filme. Porém, na prática, esse embate ideológico não é explorado com profundidade suficiente, ficando muitas vezes em segundo plano diante das cenas de ação. O grande atrativo do filme é justamente a presença de Dwayne Johnson. Ele traz carisma, presença física e uma postura imponente que se encaixa bem no papel de Black Adam. Sua atuação é baseada mais em expressão corporal e impacto visual do que em diálogos complexos, o que funciona dentro da proposta do personagem. Black Adam não é alguém falante ou emocionalmente aberto. Ele é direto, brutal e determinado. Johnson consegue transmitir essa essência com eficiência, especialmente nas cenas em que o personagem demonstra sua visão rígida de justiça. No entanto, o roteiro não oferece muita profundidade para explorar o passado traumático de Tete Adam de forma emocionalmente envolvente, o que limita o alcance dramático da atuação. Outro destaque positivo do filme é a participação de Pierce Brosnan como Dr. Fate. Ele traz uma presença elegante e sábia ao filme, oferecendo um contraste interessante com a brutalidade de Black Adam. Dr. Fate é um dos personagens mais bem construídos da narrativa e Brosnan entrega uma performance madura, com um tom quase melancólico. Ele representa o destino e o sacrifício, e suas cenas adicionam uma camada de profundidade que o restante do filme nem sempre consegue manter. Sua presença eleva o nível emocional da história, especialmente em momentos-chave em que decisões difíceis precisam ser tomadas. Já a Sociedade da Justiça, interpretada por atores como Aldi Zod, Noah Centineo e Quintessa Sindel, cumpre bem o papel de antagonista moral e narrativo, mas não recebe desenvolvimento suficiente para se tornar verdadeiramente memorável. Hawkman, interpretado por Odd, é talvez o mais consistente do grupo, trazendo disciplina e intensidade ao personagem. Ele funciona como a voz da ordem e da justiça tradicional, o que cria um contraste interessante com Black Adam. No entanto, os outros membros da equipe acabam ficando um pouco apagados, com menos espaço para desenvolvimento individual. Um dos pontos mais fracos do filme está no roteiro. A narrativa tenta abordar muitos elementos ao mesmo tempo: origem do personagem, construção do universo da DC, introdução da Sociedade da Justiça, ameaça do vilão principal e desenvolvimento político de Kanga.
Essa sobrecarga de informações faz com que nenhuma dessas ideias seja explorada com profundidade suficiente. O resultado é um filme que parece constantemente apressado, como se estivesse mais preocupado em preparar futuras histórias do que em desenvolver plenamente a história atual. O vilão principal também é um ponto de crítica recorrente. Embora tenha motivações claras e uma conexão com a história de Kanda, ele não é particularmente memorável ou complexo. Sua transformação em uma ameaça maior no terceiro ato segue um padrão bastante previsível dentro do gênero de super-heróis. Isso reduz o impacto do clímax, que depende mais dos efeitos visuais e da escala da destruição do que de um confronto emocional ou psicológico significativo. Apesar dessas limitações, Black Adam tem méritos importantes. O ritmo acelerado pode agradar espectadores que buscam um filme de ação constante, sem muitas pausas para reflexão. As cenas de combate são bem executadas e a direção consegue manter uma energia constante ao longo do filme. Além disso, o conceito de um anti-herói extremamente poderoso que não segue regras tradicionais é interessante e abre espaço para discussões sobre justiça, poder e moralidade, mesmo que essas ideias não sejam totalmente exploradas. Outro ponto positivo é a ambientação de Kanda. O filme tenta construir uma nação fictícia com uma identidade própria, marcada por opressão histórica e luta por liberdade. Embora esse aspecto não seja totalmente aprofundado, ele fornece um contexto importante para as ações de Black Adam e ajuda a justificar sua postura radical. A relação entre o protagonista e o povo local também adiciona uma dimensão emocional que impede o personagem de ser apenas uma máquina de destruição. No entanto, é importante destacar que o filme sofre com um problema comum em muitas produções de super-heróis modernas: o excesso de foco em expansão de universo. Em vários momentos, fica claro que Black Adam está tentando preparar o terreno para futuras histórias e conexões dentro do universo da DC, o que acaba prejudicando a narrativa principal. Isso faz com que alguns elementos pareçam incompletos ou subdesenvolvidos. Em termos de tom, o filme tenta ser mais sério e sombrio do que outras produções do gênero, mas nem sempre consegue manter essa consistência. Há momentos de humor inseridos, principalmente através de personagens mais jovens, que às vezes quebram a imersão do clima mais pesado. Essa mistura de tons não é necessariamente um problema, mas em Black Adam ela nem sempre é bem equilibrada. Então, a pergunta principal: o filme vale a pena assistir? A resposta depende do tipo de espectador. Se você busca um filme de super-herói com muita ação, efeitos visuais grandiosos e um protagonista extremamente poderoso, Black Adam pode ser uma experiência satisfatória. Ele entrega exatamente isso: espetáculo visual e cenas de combate intensas. O filme é divertido em vários momentos e funciona bem como entretenimento leve dentro do gênero. Por outro lado, se você procura uma história profunda, com personagens bem desenvolvidos, conflitos emocionais fortes e uma narrativa mais coesa, o filme pode parecer superficial e apressado. Ele levanta ideias interessantes, mas raramente as desenvolve até o fim. O potencial está lá, mas nem sempre é totalmente aproveitado. No final, Black Adam é um filme que se apoia mais na força do seu protagonista e na escala das suas cenas de ação do que na qualidade do seu roteiro. Ele funciona como introdução de personagem e como peça de construção de universo, mas não como uma história completamente fechada e satisfatória por si só. Portanto, pode-se dizer que Black Adam vale a pena assistir, mas com expectativas ajustadas. Ele não é um dos filmes mais fortes do universo DC, mas também não é um fracasso. É uma produção intermediária, visualmente impressionante, conceitualmente interessante, mas narrativamente limitada. Para fãs do gênero e do ator principal, é uma experiência válida. Para quem busca algo mais profundo ou inovador, pode deixar a sensação de potencial não totalmente realizado. O filme Black Adam 2022 é uma produção fortemente dependente de efeitos visuais, VFX e imagens geradas por computador, CGI, como é comum em grandes filmes de super-heróis da atualidade. Dirigido por Jaume Collet Serra e estrelado por Dwayne Johnson, o longa aposta em uma estética grandiosa, com destruição em larga escala, poderes sobrenaturais e ambientes fantásticos que não poderiam ser reproduzidos de forma prática. O uso de CGI não é apenas um complemento, mas uma parte essencial da narrativa, já que praticamente todos os poderes dos personagens, as batalhas e até alguns ambientes dependem de computação gráfica para existir na tela.
Um dos aspectos mais marcantes do trabalho de VFX em Black Adam é a construção dos poderes do protagonista. Black Adam possui habilidades divinas, como manipulação de raios, voo, superforça e invulnerabilidade. Para representar isso visualmente, a equipe de efeitos utilizou uma combinação de simulações de partículas, iluminação dinâmica e composição digital avançada. Os raios elétricos que envolvem o personagem, por exemplo, não são apenas efeitos visuais simples. Eles são integrados ao movimento do corpo do ator, reagindo à sua velocidade, impacto e direção. Isso cria uma sensação de energia viva, como se o poder estivesse constantemente se adaptando ao estado emocional e físico do personagem. Outro ponto importante é a forma como o CGI é usado para representar a força destrutiva de Black Adam. Sempre que ele atinge um inimigo ou interage com o ambiente, há uma resposta visual exagerada. Paredes se quebram, estruturas colapsam e o ar parece reagir à energia liberada. Esses efeitos são criados através de simulações físicas digitais que tentam imitar o comportamento real de materiais sob pressão extrema, mas com uma escala muito ampliada. O resultado é uma sensação constante de impacto massivo, reforçando a ideia de que o personagem é uma força quase imbatível. As cenas de voo também são um destaque técnico. A movimentação de Black Adam pelo ar é construída com uma mistura de captura de movimento, animação digital e substituição de fundo. O desafio aqui é evitar que o voo pareça artificial ou pesado demais. Para isso, os animadores trabalham cuidadosamente a velocidade de aceleração, a resistência do ar e a fluidez dos movimentos. O objetivo é criar uma sensação de liberdade e poder, sem perder o peso físico do personagem. Em muitos casos, a câmera virtual acompanha o movimento de forma dinâmica, girando ao redor do personagem para intensificar a sensação de velocidade. Além do protagonista, a Sociedade da Justiça também depende fortemente de efeitos visuais para ganhar vida. Personagens como Hawkman, interpretado por Aldi Zord, utilizam equipamentos e habilidades que exigem CGI avançado. As asas de Hawkman, por exemplo, são um dos elementos mais complexos do filme. Elas são criadas digitalmente e precisam se integrar perfeitamente ao corpo do ator, respeitando a física do movimento, o peso e a interação com o vento. Cada batida de asa é simulada com atenção aos detalhes, garantindo que o movimento pareça natural e funcional durante as cenas de combate aéreo. Dr. Fate, interpretado por Pierce Brosnan, também é um exemplo importante do uso de VFX no filme. Seus poderes mágicos envolvem projeções de energia dourada, escudos místicos e manipulação de realidades alternativas. Esses efeitos são construídos com camadas de luz, partículas e distorções espaciais. O capacete de Nabu, em especial, emite uma energia visual constante que precisa se manter coerente em diferentes ambientes e condições de iluminação. O desafio aqui é manter a magia visualmente impressionante sem sobrecarregar a tela ou perder clareza nas cenas de ação. Outro elemento relevante é a criação do vilão final, Sabibak. Sua transformação envolve um dos momentos mais intensos de CGI do filme. O personagem passa por uma mutação digital que altera completamente sua forma física, aumentando seu tamanho, deformando sua estrutura corporal e adicionando elementos demoníacos como chamas, sombras e texturas sobrenaturais. Esse tipo de transformação exige uma combinação de modelagem 3D, rigging avançado e simulação de pele e músculos. O resultado final precisa parecer orgânico, mesmo sendo completamente digital, o que é um dos maiores desafios do VFX moderno. O ambiente de Kanda também é amplamente construído com CGI. Embora parte das filmagens tenha ocorrido em locações reais, muitos elementos da cidade, especialmente áreas destruídas ou dominadas pela Intergang, são digitais. Isso inclui prédios em ruínas, estruturas militares e minas de Eternium. A integração entre cenários reais e digitais é feita através de matte painting digital e extensão de cenários, onde os artistas criam camadas adicionais de ambiente que se estendem além do que foi filmado fisicamente. Um dos pontos técnicos mais interessantes do filme é a simulação de destruição em larga escala. Em várias cenas, prédios inteiros são destruídos por explosões ou impactos de energia. Essas sequências exigem simulações complexas de física, onde cada fragmento de concreto, vidro e metal precisa se comportar de forma realista.
Softwares especializados são usados para calcular como os materiais quebram, caem e interagem com o ambiente. Além disso, há o desafio de manter a continuidade visual entre diferentes tomadas, garantindo que a destruição pareça consistente ao longo da cena. O uso de iluminação digital também é fundamental no filme. Como muitos personagens possuem poderes luminosos intensos, como raios elétricos ou magia dourada, a iluminação do ambiente precisa reagir a essas fontes de luz. Isso significa que cada explosão de energia ilumina os rostos dos personagens, o chão e os objetos ao redor de forma dinâmica. Esse tipo de integração é essencial para evitar que os efeitos pareçam colados na imagem, aumentando a imersão do espectador. A captura de movimento desempenha um papel importante na construção dos personagens, especialmente em cenas de ação. Embora Dwayne Johnson realize muitas de suas próprias performances físicas, alguns movimentos são aprimorados digitalmente para aumentar a intensidade das lutas. Isso inclui ajustes na velocidade dos golpes, extensão dos impactos e adição de efeitos visuais durante o contato físico. O objetivo é amplificar a sensação de força sobre-humana sem perder a naturalidade do movimento humano. A cinematografia digital também trabalha em conjunto com o CGI para criar a estética do filme. A câmera frequentemente utiliza movimentos impossíveis no mundo real, como rotações completas ao redor dos personagens ou deslocamentos rápidos através de ambientes destrutivos. Esses movimentos são criados em ambiente virtual, permitindo que a equipe tenha controle total sobre a composição da cena. Isso ajuda a destacar os efeitos visuais e a criar uma sensação de escala épica. Um dos desafios mais complexos do VFX em Black Adam é a integração entre atores reais e elementos digitais em cenas de combate corpo a corpo. Quando dois personagens interagem fisicamente, especialmente em lutas intensas, é necessário garantir que o impacto visual corresponda ao contato físico. Isso envolve sincronização precisa entre coreografia, efeitos de partículas e deformação de ambiente. Qualquer desalinhamento pode quebrar a ilusão de realidade. Outro aspecto importante é o uso de simulação de vento e energia em personagens como Ciclone, interpretada por Quintessa Swindell. Seus poderes envolvem controle climático, o que exige efeitos de partículas em constante movimento. O vento, poeira e detritos precisam reagir de forma dinâmica ao estado emocional e à intensidade dos poderes da personagem. Isso cria um efeito visual fluido e caótico, que reforça a imprevisibilidade de suas habilidades. Apesar da complexidade técnica, o filme também enfrenta críticas comuns relacionadas ao excesso de CGI. Em alguns momentos, a quantidade de efeitos visuais pode dar uma sensação de artificialidade, especialmente quando há muitas camadas de ação acontecendo simultaneamente. Isso pode dificultar a leitura visual da cena e reduzir o impacto emocional de certos momentos. Esse é um problema recorrente em grandes produções de super-heróis, onde a escala visual às vezes supera a clareza narrativa. Mesmo assim, é inegável que o trabalho de VFX em Black Adam é tecnicamente sofisticado. A equipe conseguiu criar um mundo visualmente coerente, onde poderes sobrenaturais, destruição massiva e ambientes fantásticos coexistem de forma relativamente harmoniosa. O filme não busca realismo absoluto, mas sim uma estética exagerada e estilizada, que combina com o tom do personagem principal. O filme Black Adam 2022 é uma produção do universo DC que tenta introduzir um novo tipo de anti-herói interpretado por Dwayne Johnson. A proposta é ambiciosa, trazer uma abordagem mais sombria, violenta e direta sobre justiça, poder e moralidade dentro do gênero de super-heróis. Como toda grande produção desse tipo, o filme possui acertos e erros que influenciam diretamente a experiência do público. A seguir, será feita uma análise detalhada dos principais pontos positivos e negativos da obra, considerando narrativa, personagens, efeitos visuais, ritmo e impacto geral. Um dos maiores pontos positivos do filme é, sem dúvida, a presença e performance de Dwayne Johnson no papel principal. Ele consegue transmitir uma sensação constante de poder absoluto, o que é essencial para o personagem Black Adam. Sua atuação é baseada em postura física, olhar intenso e poucas falas, o que combina perfeitamente com a natureza do personagem. Black Adam não é um herói tradicional que precisa se justificar o tempo todo. Ele age de forma direta e muitas vezes brutal.
Johnson entende bem essa característica e entrega uma performance coerente com essa ideia. Isso ajuda a tornar o personagem marcante e visualmente imponente. A introdução da Sociedade da Justiça também pode ser vista como um ponto positivo. Personagens como Hawkman, interpretado por Aldi Zod, e Dr. Fate, interpretado por Pierce Brosnan, adicionam variedade ao elenco e trazem diferentes perspectivas sobre justiça e poder. Hawkman representa disciplina e ordem, enquanto Dr. Fate traz uma visão mais mística e filosófica do destino. Essa diversidade de ideias cria momentos interessantes de conflito ideológico dentro da narrativa, mesmo que nem sempre sejam totalmente desenvolvidos. O conceito do personagem Black Adam também é um ponto forte. Ele foge do padrão clássico de herói altruísta e perfeito. Em vez disso, é uma figura moralmente ambígua, que acredita em justiça através da força e não da diplomacia. Isso traz uma camada interessante para o universo da DC, pois abre espaço para discussões sobre até onde o poder deve ser usado para impor justiça. Essa ambiguidade moral é um dos elementos mais interessantes do filme, mesmo que não seja totalmente explorada em profundidade. No entanto, apesar desses pontos positivos, o filme também apresenta várias falhas importantes. Um dos principais problemas é o roteiro. A narrativa é sobrecarregada e tenta lidar com muitos elementos ao mesmo tempo: origem do personagem, introdução da Sociedade da Justiça, construção do universo DC, desenvolvimento político de Kanda e ainda uma ameaça demoníaca principal. Essa quantidade de informações faz com que o filme pareça apressado e, em alguns momentos, superficial. Muitas ideias são introduzidas, mas poucas são realmente desenvolvidas com profundidade. Outro ponto negativo é o desenvolvimento dos personagens secundários. Embora o elenco da Sociedade da Justiça tenha atores talentosos como Noah Centineo e Quintessa Swindell, seus personagens não recebem tempo suficiente de tela para se tornarem realmente memoráveis. Atom Smasher e Ciclone, por exemplo, têm potencial para crescimento emocional e narrativo, mas acabam sendo usados mais como suporte para cenas de ação do que como personagens completos. Isso reduz o impacto emocional do grupo como um todo. O vilão principal também é uma fraqueza do filme. Apesar de ter uma transformação visual impressionante em Sabbac, sua construção narrativa não é muito forte. Suas motivações são relativamente simples e previsíveis, o que reduz a tensão dramática do conflito final. Em filmes de super-heróis, um bom vilão é essencial para equilibrar o protagonista, mas aqui ele acaba sendo mais um obstáculo visual do que uma ameaça emocionalmente complexa. Outro ponto negativo importante é o ritmo do filme. Em vários momentos, a história parece correr rapidamente de um evento para outro sem dar tempo suficiente para o público absorver o impacto emocional ou narrativo das cenas. Isso acontece principalmente na transição entre a introdução da Sociedade da Justiça e o desenvolvimento da ameaça principal. O resultado é um filme que parece constantemente acelerado, como se estivesse tentando cobrir muitas coisas em pouco tempo. Além disso, o excesso de CGI, embora visualmente impressionante, também pode ser um problema. Em algumas cenas, há tanta informação visual acontecendo ao mesmo tempo que fica difícil acompanhar claramente a ação principal. Explosões, raios, destruição e movimentos rápidos de câmera se acumulam, criando uma sensação de sobrecarga visual. Isso pode diminuir o impacto de certas cenas e tornar a experiência um pouco cansativa em alguns momentos. Outro ponto que pode ser considerado negativo é a falta de profundidade emocional em algumas partes da história. Embora o filme tente mostrar o passado trágico de Black Adam, essa construção emocional não é explorada com tanta profundidade quanto poderia. O resultado é que, apesar de entendermos suas motivações, não há uma conexão emocional muito forte com o personagem em termos de empatia ou desenvolvimento psicológico. A tentativa de expandir o universo DC também acaba prejudicando o foco do filme. Em vez de se concentrar totalmente na história de Black Adam, o filme parece preocupado em preparar futuras histórias e conexões com outros personagens. Isso faz com que algumas cenas pareçam mais introdutórias do que parte de uma narrativa fechada, o que pode frustrar espectadores que esperavam uma história mais independente e completa. Em termos de equilíbrio geral, Black Adam é um filme que se apoia mais em seus pontos positivos visuais e na presença do protagonista do que em sua estrutura narrativa.
Ele funciona bem como introdução de personagem e como peça de expansão do universo DC, mas falha em entregar uma história totalmente coesa e emocionalmente envolvente. Portanto, os pontos positivos do filme incluem a performance de Dwayne Johnson, os efeitos visuais impressionantes, a construção do conceito do anti-herói e a introdução da Sociedade da Justiça. Já os pontos negativos envolvem um roteiro sobrecarregado, a falta de desenvolvimento de personagens secundários, o vilão pouco impactante, o ritmo acelerado e o excesso de CGI em algumas cenas. No fim das contas, Black Adam é um filme que divide opiniões. Ele agrada pelo espetáculo visual e pela proposta de um anti-herói poderoso, mas deixa a desejar em termos de profundidade narrativa e desenvolvimento emocional. É uma produção que entretém, mas não necessariamente marca como uma das mais fortes do gênero. Por trás dessa construção cinematográfica estão profissionais fundamentais que moldaram a forma como a história foi contada. O diretor Jaume Collet Serra e os roteiristas responsáveis pelo desenvolvimento do roteiro, que trabalharam juntos para transformar o personagem interpretado por Dwayne Johnson em uma figura central dentro do novo cenário da DC. Entender o trabalho desses criadores é essencial para compreender tanto os acertos quanto as limitações do filme. O diretor de Black Adam é Jaume Collet Serra, um cineasta espanhol conhecido por seu estilo voltado para suspense, ação e atmosfera intensa. Antes de assumir esse projeto, ele já havia dirigido filmes como Águas Rasas e O Passageiro, nos quais demonstrava habilidade em criar tensão e manter ritmo constante. Sua entrada no universo dos super-heróis marcou uma mudança importante em sua carreira, já que ele passou a trabalhar com produções de grande orçamento e escala global. Em Black Adam, Collet Serra tenta equilibrar sua abordagem mais sombria e contida com a necessidade de entregar um espetáculo visual grandioso típico dos filmes da DC. O estilo de direção de Collet Serra pode ser percebido principalmente na forma como ele conduz as cenas de ação. Ele utiliza movimentos de câmera rápidos, ângulos dinâmicos e cortes intensos para criar uma sensação de impacto constante. Ao mesmo tempo, ele tenta manter uma estética mais escura e pesada, que combina com a natureza do personagem principal. Black Adam não é um herói tradicional e sua violência exige uma direção que consiga transmitir essa brutalidade sem perder o controle visual da narrativa. Collet Serra consegue, em muitos momentos, equilibrar essa intensidade com clareza visual, especialmente nas cenas de combate em larga escala. Outro aspecto importante da direção é a forma como o cineasta trabalha com a escala do mundo de Kanda. O diretor tenta construir uma atmosfera de opressão e existência, mostrando uma cidade marcada por conflito político e exploração. Isso é feito através de enquadramentos amplos, cenários destruídos e uma paleta de cores mais escura e desértica. Essa escolha visual reforça a ideia de um mundo em crise, onde a chegada de Black Adam representa tanto esperança quanto destruição. No entanto, em alguns momentos, a direção acaba sendo ofuscada pelo excesso de efeitos visuais, o que reduz o impacto da ambientação prática. Collet Serra também tem o desafio de equilibrar personagens muito diferentes dentro da mesma narrativa. De um lado, temos Black Adam, uma figura violenta e direta. Do outro, temos a Sociedade da Justiça, composta por heróis mais tradicionais como Hawkman, interpretado por Aldi Zod, e Dr. Fate, interpretado por Pierce Brosnan. A direção precisa fazer com que esses personagens coexistam de forma coerente, mesmo com ideologias completamente diferentes. Em muitos momentos, isso é feito através de contrastes visuais e tonais, como cenas mais escuras para Black Adam e momentos mais heróicos para a Sociedade da Justiça. Um dos pontos fortes da direção de Collet Serra é a forma como ele filma o protagonista. Dwayne Johnson é constantemente apresentado como uma força dominante em cena, com enquadramentos que reforçam sua presença física. O diretor utiliza ângulos baixos e movimentos lentos de câmera para enfatizar o poder do personagem. Isso ajuda a construir a imagem de Black Adam como uma entidade quase divina, reforçando sua natureza de anti-herói imparável. Essa escolha visual é consistente ao longo do filme e contribui para a identidade do personagem. No entanto, apesar desses acertos, a direção também enfrenta limitações importantes. Uma delas é a dependência excessiva de CGI em determinadas cenas.
Embora isso não seja necessariamente uma falha exclusiva do diretor, a forma como os efeitos visuais são integrados nem sempre permite uma sensação de realismo convincente. Em alguns momentos, a quantidade de elementos digitais em cena cria uma sensação de artificialidade, o que pode reduzir o impacto emocional das sequências de ação. Além do diretor, os roteiristas também desempenham um papel fundamental na construção de Black Adam. O roteiro foi desenvolvido por uma equipe que inclui vários profissionais trabalhando em conjunto para estruturar a narrativa, os personagens e o universo do filme. O desafio principal do roteiro era apresentar um personagem complexo e, ao mesmo tempo, integrar uma nova equipe de heróis dentro do universo DC, sem perder o foco da história principal. A narrativa tenta equilibrar três grandes elementos: a origem e retorno de Black Adam, a introdução da Sociedade da Justiça e o desenvolvimento de uma ameaça global ligada ao vilão Sadback. Essa estrutura ambiciosa cria um roteiro carregado de informações e eventos. Em termos de construção narrativa, isso significa que o filme precisa avançar rapidamente entre diferentes linhas de história, o que nem sempre permite aprofundamento suficiente em cada uma delas. Um dos principais problemas do roteiro é justamente essa sobrecarga de elementos. A história tenta fazer muitas coisas ao mesmo tempo, o que resulta em uma sensação de pressa. A introdução da Sociedade da Justiça, por exemplo, acontece de forma relativamente rápida, sem um desenvolvimento profundo de cada membro do grupo. Personagens como Atom Smasher, interpretado por Noah Centineo, e Ciclone, interpretada por Quintessa Sindel, têm potencial narrativo, mas não recebem espaço suficiente para serem totalmente explorados. Por outro lado, o roteiro acerta ao construir Black Adam como uma figura moralmente ambígua. Em vez de seguir o modelo tradicional de herói, o personagem é apresentado como alguém que acredita na justiça através da força. Essa abordagem cria conflitos interessantes com a Sociedade da Justiça, que representa uma visão mais tradicional de moralidade e controle. Esse embate ideológico é um dos elementos mais interessantes do roteiro, mesmo que nem sempre seja totalmente desenvolvido. Outro aspecto importante do trabalho dos roteiristas é a construção da mitologia de Kanda. O país fictício serve como base para a história de opressão e existência que motiva as ações de Black Adam. O roteiro tenta estabelecer um contexto histórico de exploração e sofrimento, o que ajuda a justificar a ascensão do personagem como uma figura de poder. No entanto, essa construção poderia ter sido mais aprofundada para aumentar o impacto emocional da narrativa. O diálogo também é um ponto misto no roteiro. Em algumas cenas, especialmente aquelas envolvendo o Dr. Fate, há momentos de reflexão e profundidade filosófica sobre destino e sacrifício. Já em outras situações, os diálogos são mais diretos e funcionais, servindo apenas para avançar a ação. Essa variação cria um ritmo irregular em termos de profundidade narrativa. Um dos desafios mais evidentes enfrentados pelos roteiristas é o equilíbrio entre introduzir um novo personagem principal e expandir o universo DC ao mesmo tempo. O filme claramente tem a intenção de estabelecer conexões futuras dentro do universo cinematográfico, o que influencia diretamente a estrutura do roteiro. Isso faz com que algumas cenas pareçam preparatórias para eventos futuros, em vez de focadas exclusivamente na história atual. Apesar dessas limitações, o roteiro consegue manter uma linha narrativa coerente na maior parte do tempo. A jornada de Black Adam, desde seu despertar até sua aceitação como protetor de Kanda, é clara e compreensível. O clímax envolvendo Sadback também segue uma estrutura clássica de confronto final, com aumento progressivo de tensão e resolução através de sacrifício e luta. Em termos de colaboração entre direção e roteiro, Black Adam mostra uma tentativa de alinhar visão visual e narrativa. Colette Serra utiliza sua experiência em filmes de ação para dar vida ao roteiro, enquanto os roteiristas fornecem a base conceitual para os conflitos e personagens. No entanto, essa colaboração nem sempre é totalmente harmoniosa, o que resulta em um filme que funciona melhor como espetáculo visual do que como narrativa profundamente estruturada. Em resumo, o trabalho do diretor Jaume Colette Serra em Black Adam é marcado por uma direção visual forte, foco em ação e construção de atmosfera sombria, enquanto o trabalho dos roteiristas se destaca pela criação de conceitos interessantes, mas sofre com excesso de elementos e falta de aprofundamento em alguns personagens.
Juntos, eles criam um filme que é visualmente impactante e conceitualmente ambicioso, mas que nem sempre consegue equilibrar todas as suas ideias de forma totalmente satisfatória. A trilha sonora de Black Adam 2022 é um dos elementos mais importantes para construir a identidade do filme, ajudando a transformar cenas de ação, momentos dramáticos e sequências épicas em experiências mais intensas e emocionais. Em um filme de super-herói como este, onde o protagonista interpretado por Dwayne Johnson possui poderes quase divinos e uma presença dominante, a música desempenha um papel essencial para reforçar a sensação de poder, tensão e impacto visual. A responsabilidade de criar essa identidade sonora ficou nas mãos de um compositor experiente, que buscou equilibrar elementos orquestrais tradicionais com sons modernos e agressivos. O compositor principal da trilha sonora de Black Adam é Lorne Balfe, um músico conhecido por seu trabalho em grandes produções de ação e aventura no cinema e na televisão. Balfe já havia trabalhado em projetos de grande escala antes, o que o tornou uma escolha adequada para um filme com tanta intensidade visual e narrativa. Seu estilo musical combina a orquestração clássica com elementos eletrônicos, criando uma sonoridade moderna e ao mesmo tempo épica. Em Black Adam, ele utiliza essa abordagem para dar vida ao universo sombrio e poderoso do personagem. A trilha sonora de Lorne Balfe em Black Adam é construída principalmente em torno de temas de poder e conflito. O personagem principal exige uma identidade musical forte, que represente sua natureza quase divina. Para isso, o compositor utiliza instrumentos de percussão pesados, metais intensos e coros dramáticos. Esses elementos ajudam a criar uma sensação de grandiosidade sempre que Black Adam aparece em cena. A música não apenas acompanha o personagem, mas praticamente o define, reforçando sua imagem como uma força da natureza. Um dos aspectos mais marcantes da trilha sonora é o uso constante de percussão rítmica. Baterias profundas, tambores e sons metálicos são usados para criar tensão antes e durante as cenas de ação. Esse tipo de construção sonora é comum em filmes de super-heróis modernos, mas em Black Adam ele é levado a um nível mais agressivo. A música não apenas acompanha a ação, mas intensifica cada golpe, explosão e movimento de energia. Isso faz com que o espectador sinta o impacto físico das cenas de forma mais direta. Outro elemento importante da trilha é o uso de coros épicos. Em várias cenas, especialmente aquelas que envolvem poderes místicos ou momentos de revelação, a música incorpora vozes humanas em grande escala. Esses coros ajudam a criar uma sensação de algo antigo, poderoso e quase divino, o que combina perfeitamente com a origem mitológica de Black Adam. O uso da voz humana na trilha sonora adiciona profundidade emocional e espiritual ao filme, conectando o personagem a uma dimensão mais grandiosa. A trilha também se destaca na forma como diferencia os personagens. Enquanto Black Adam possui uma música mais pesada, agressiva e dominante, a Sociedade da Justiça, incluindo personagens como Hawkman, interpretado por Aldi Zod, e Dr. Fate, interpretado por Pierce Brosnan, recebe temas mais heróicos e estruturados. Essas diferenças musicais ajudam o público a identificar rapidamente as intenções e naturezas dos personagens. A música se torna uma ferramenta narrativa que reforça o conflito ideológico entre ordem e caos. Dr. Fate, em particular, tem uma identidade musical mais mística e etérea. O tema associado a ele utiliza sons mais suaves, com camadas de cordas e efeitos ambientais que criam uma sensação de destino e inevitabilidade. Isso contrasta fortemente com a brutalidade sonora de Black Adam. Essa oposição musical entre os dois personagens é uma das formas mais eficazes de storytelling do filme, já que expressa o conflito entre controle e destruição sem a necessidade de diálogos. Já os personagens mais jovens da Sociedade da Justiça, como Atom Smasher, interpretado por Noah Centineo, e Ciclone, interpretada por Quintessa Swindell, possuem uma trilha mais leve e energética. Suas músicas incorporam elementos eletrônicos mais modernos e ritmos mais rápidos, refletindo sua inexperiência e dinamismo. Isso ajuda a diferenciar não apenas seus estilos de luta, mas também suas personalidades dentro da equipe. A trilha sonora também desempenha um papel importante na construção de tensão durante os momentos de suspense. Antes de grandes batalhas ou revelações importantes, a música frequentemente diminui em intensidade, utilizando sons mais sutis e minimalistas.
Essa técnica cria expectativa no público, preparando emocionalmente para o impacto da ação que está por vir. Quando a cena finalmente explode em ação, a música acompanha essa transição com grande intensidade, criando um contraste poderoso. Um dos maiores desafios da trilha sonora de Black Adam é equilibrar a escala épica do filme com a clareza narrativa. Em alguns momentos, a música é tão intensa que pode competir com os efeitos visuais e o som das cenas de ação. Isso é comum em filmes de grande orçamento, onde há uma tentativa de maximizar o impacto sensorial. No entanto, Lorne Balfe consegue, na maior parte do tempo, manter um equilíbrio adequado entre música, efeitos sonoros e diálogo. Outro ponto importante é a forma como a trilha sonora reforça a identidade do próprio Black Adam como anti-herói. Diferente de heróis tradicionais que geralmente possuem temas musicais mais inspiradores e otimistas, Black Adam tem uma música que transmite poder bruto e autoridade. Isso ajuda o público a entender que ele não segue o modelo clássico de heroísmo. Sua música é mais pesada, mais sombria e mais agressiva, refletindo sua visão de justiça baseada na força. A construção temática da trilha sonora também ajuda a dar coesão ao filme. Mesmo com mudanças de tom entre ação, drama e momentos mais leves, a música serve como elemento unificador. Ela mantém uma identidade sonora consistente que ajuda o público a sentir que está dentro do mesmo universo, independentemente da cena em questão. Isso é especialmente importante em filmes que tentam introduzir vários personagens e ideias ao mesmo tempo. Além disso, a trilha sonora de Black Adam também utiliza variações de temas ao longo do filme para refletir a evolução do personagem principal. No início, a música associada a Black Adam é mais sombria e caótica, refletindo sua confusão e desconexão com o mundo moderno. Conforme a história avança, esses temas começam a se tornar mais estruturados e controlados, simbolizando sua aceitação gradual de seu papel como protetor de Kanda. Outro aspecto interessante é o uso da música para intensificar cenas de destruição em larga escala. Em sequências onde edifícios são destruídos ou batalhas épicas acontecem, a trilha sonora trabalha em conjunto com os efeitos visuais para aumentar a sensação de caos. A combinação de sons graves, explosões rítmicas e coros dramáticos cria uma experiência quase sensorial para o público, onde a música e a imagem se tornam inseparáveis. O desfecho também amarra o conflito com a Sociedade da Justiça e estabelece as bases para possíveis continuações dentro do universo da DC. Para entender completamente o final, é necessário analisar o confronto final, as decisões dos personagens e o significado simbólico da conclusão da história. O clímax do filme acontece quando a ameaça principal, o vilão Ishael, que se transforma em Sadbak, atinge seu auge de poder. Ele consegue se fundir com forças demoníacas e se torna uma criatura gigantesca e extremamente destrutiva, capaz de ameaçar não apenas Kanda, mas também o mundo inteiro. Esse momento marca a escalada final do conflito, onde todos os personagens principais precisam unir forças para impedir a destruição total. A transformação de Ishael em Sadbak representa o ápice da ambição humana corrompida pelo poder, em contraste direto com a visão de justiça de Black Adam. Antes desse confronto final, a Sociedade da Justiça, composta por personagens como Hawkman, interpretado por Aldi Zod, e Dr. Fate, interpretado por Pierce Brosnan, já havia tentado conter Black Adam e também lidar com a ameaça crescente da Intergang. No entanto, à medida que Sadbak se torna mais poderoso, eles percebem que não conseguem vencer sozinhos. Isso força uma mudança de perspectiva dentro do grupo, especialmente em Hawkman, que começa a aceitar que Black Adam pode ser necessário para salvar a situação. Um dos momentos mais importantes do final é o sacrifício de Dr. Fate. Utilizando seu capacete místico, ele cria uma barreira e enfrenta Sadbak sozinho por um período crucial, permitindo que os outros personagens avancem no plano de combate. Esse sacrifício não é apenas físico, mas também simbólico, pois representa a aceitação do destino inevitável que ele havia previsto anteriormente. Dr. Fate sabe que sua morte faz parte de um resultado maior, e sua decisão reforça o tema central do filme sobre destino, responsabilidade e equilíbrio de poder. Enquanto isso, Black Adam passa por uma transformação emocional significativa. Durante grande parte do filme, ele rejeita a ideia de ser um herói tradicional, acreditando que sua forma de justiça é suficiente.
No entanto, ao ver a destruição causada por Sabbac e a necessidade de proteger o povo de Kanda, ele começa a aceitar seu papel como defensor, mesmo que ainda mantenha sua abordagem brutal. Essa mudança não é completa no sentido tradicional, mas representa uma evolução importante em sua jornada. O confronto final entre Black Adam e Sabbac é uma das sequências mais intensas do filme. Utilizando seus poderes elétricos, força sobre-humana e habilidades de voo, Black Adam enfrenta o vilão em uma batalha destrutiva que atravessa a cidade. O combate é marcado por explosões de energia, destruição de estruturas e uso massivo de efeitos visuais. Essa luta não é apenas física, mas também simbólica, representando o confronto entre duas forças opostas, uma que busca controle através da destruição e outra que busca justiça através do poder. Durante a batalha, Black Adam percebe que não pode vencer Sabbac apenas com força bruta. Ele precisa de estratégia e colaboração. É nesse momento que a Sociedade da Justiça desempenha um papel importante, ajudando a enfraquecer o vilão e criando oportunidades para o protagonista atacar. Essa cooperação marca uma mudança significativa na relação entre Black Adam e os outros heróis, especialmente Hawkman, que começa a reconhecer que a visão de justiça de Adam, embora brutal, pode ser necessária em certas situações. O momento decisivo da batalha acontece quando Black Adam utiliza todo o seu poder para enfrentar Sabbac diretamente. Em uma explosão final de energia, ele consegue destruir o vilão, encerrando a ameaça imediata. Essa vitória representa não apenas o fim do conflito físico, mas também a conclusão do arco principal do filme. Kanda é salva e o equilíbrio de poder na região é restaurado, pelo menos temporariamente. Após a derrota de Sabbac, o filme entra em sua fase de resolução. A Sociedade da Justiça reconhece o papel de Black Adam na vitória, mas também deixa claro que ele não pode ser simplesmente ignorado ou deixado livre sem consequências. Altman tenta impor algum tipo de controle ou acordo, representando a visão de ordem e responsabilidade institucional. No entanto, Black Adam rejeita qualquer tentativa de submissão, afirmando que ele não será controlado por ninguém. Essa recusa é um dos pontos centrais do final do filme. Black Adam não se encaixa no modelo tradicional de herói que segue regras globais ou organizações internacionais. Ele acredita que sua missão é proteger Kanda da maneira que considerar necessária, sem interferência externa. Isso coloca em uma posição única dentro do universo DC, nem completamente herói nem vilão, mas uma força independente de justiça. Outro elemento importante do final é a reação do povo de Kanda. Muitos habitantes começam a ver Black Adam como um símbolo de libertação e poder, alguém que finalmente conseguiu expulsar forças opressoras e proteger a nação. Essa percepção popular reforça a ideia de que, dentro do contexto local, ele é visto mais como salvador do que como ameaça. Isso cria uma tensão interessante entre a visão global da Sociedade da Justiça e a visão local do povo. O filme também estabelece um novo status quo para o personagem. Ao final, Black Adam assume uma espécie de papel de protetor de Kanda, mas de forma autônoma. Ele não responde a governos, organizações ou heróis tradicionais. Ele se torna uma entidade soberana dentro do seu território, capaz de agir conforme sua própria interpretação de justiça. Essa posição abre possibilidades para futuras histórias dentro do universo da DC. Outro ponto importante do final é a ausência de uma resolução totalmente pacífica. Embora o vilão tenha sido derrotado e a cidade salva, não há uma sensação de harmonia completa entre os personagens. A relação entre Black Adam e a Sociedade da Justiça permanece tensa, especialmente com Hawkman, que ainda acredita em limites e regras. Isso sugere que futuras interações entre esses personagens podem continuar sendo conflituosas. O final também reforça o tema central do filme, o equilíbrio entre poder e responsabilidade. Black Adam possui poder absoluto, mas sua forma de usá-lo levanta questões morais constantes. Ele não se vê como herói tradicional, mas também não é uma força puramente destrutiva. O desfecho não resolve essa ambiguidade, mas a mantém como parte essencial da identidade do personagem. Em termos narrativos, o final do filme cumpre o papel de encerrar o conflito principal, mas também de abrir portas para novas histórias. A vitória sobre Sabbac não representa um fechamento definitivo, mas sim uma transição para uma nova fase do personagem dentro do universo DC. Isso é reforçado pela postura final de Black Adam, que permanece vigilante e independente.
Em resumo, o final de Black Adam combina ação intensa, sacrifício emocional e construção de identidade do protagonista. A derrota de Sadbak encerra a ameaça imediata, mas o verdadeiro impacto do desfecho está na transformação de Black Adam em uma figura autônoma de poder e justiça. Ele não se torna um herói tradicional, mas assume um papel único, governado por suas próprias regras. O filme termina com essa ambiguidade intencional, deixando claro que sua jornada está longe de acabar e que seu lugar no universo DC ainda está em formação. No entanto, apesar do forte marketing e da promessa de uma abordagem mais sombria e diferenciada, o filme acabou sendo alvo de várias controvérsias e discussões entre críticos, fãs e profissionais da indústria cinematográfica. Essas controvérsias envolvem desde decisões criativas e narrativas até estratégias de marketing, desempenho financeiro e impacto dentro do universo da DC. Uma das principais controvérsias em torno de Black Adam está relacionada ao próprio desenvolvimento do personagem dentro do universo DC. Durante anos, Dwayne Johnson foi fortemente associado ao papel de Black Adam e participou ativamente da construção do projeto. Isso gerou uma expectativa muito grande, quase como se o filme fosse uma reinvenção do universo DC centrada em sua presença. Muitos críticos apontaram que essa forte influência do ator na direção criativa do projeto acabou moldando o filme de forma a favorecer excessivamente o personagem principal, em detrimento do desenvolvimento de outros elementos narrativos e personagens secundários. Essa percepção levou a debate sobre o equilíbrio do roteiro e a construção da narrativa. O filme foi acusado por alguns de ser excessivamente centrado em Black Adam, deixando a Sociedade da Justiça, composta por personagens como Hawkman, interpretado por Aldi Zod, e Dr. Fate, interpretado por Pierce Brosnan, com menos profundidade do que poderiam ter recebido. Muitos espectadores sentiram que esses personagens tinham potencial para histórias mais ricas, mas acabaram funcionando mais como suporte para o protagonista do que como figuras plenamente desenvolvidas. Outra controvérsia importante envolve o tom do filme e sua classificação moral. Black Adam foi promovido como um filme mais sombrio e violento dentro do universo DC, com uma abordagem mais adulta sobre justiça e poder. No entanto, apesar dessa promessa, o filme acabou sendo criticado por ainda seguir muitas fórmulas tradicionais de blockbusters de super-heróis, o que gerou a sensação de que ele não era tão diferente assim de outras produções do gênero. Essa diferença entre expectativa e realidade contribuiu para uma recepção dividida. O uso intensivo de CGI também foi alvo de críticas. Embora os efeitos visuais sejam um dos pontos fortes do filme em termos de espetáculo, muitos espectadores apontaram que o excesso de computação gráfica acabou prejudicando a clareza das cenas de ação. Em alguns momentos, há tanta destruição, energia e elementos visuais na tela que fica difícil acompanhar exatamente o que está acontecendo. Essa sobrecarga visual levou a discussões sobre o equilíbrio entre espetáculo e narrativa visual no cinema moderno de super-heróis. Outra controvérsia significativa está relacionada ao desempenho de bilheteria do filme. Apesar de um grande investimento em marketing e da presença de um astro global como Dwayne Johnson, o filme não atingiu as expectativas financeiras da DC e da Warner Bros. Isso gerou debate sobre o futuro do personagem dentro do universo cinematográfico. Alguns analistas apontaram que o desempenho abaixo do esperado indicava uma saturação do público com filmes de super-heróis ou uma falta de conexão emocional mais forte com o personagem. Além disso, houve discussões internas sobre o impacto de Black Adam na reorganização do universo DC. Em determinado momento, o filme foi promovido como uma peça importante na construção de uma nova fase da franquia, possivelmente conectando-se a futuros filmes e personagens. No entanto, mudanças na liderança da DC Studios e reestruturações internas acabaram alterando esses planos. Isso levou a uma sensação de incerteza sobre o futuro do personagem e sua relevância dentro do novo universo cinematográfico que estava sendo reformulado. Outra controvérsia interessante envolve o pós-créditos do filme, que sugeria um confronto futuro entre Black Adam e Superman. Essa cena gerou enorme expectativa entre os fãs, especialmente porque indicava uma possível interação entre dois dos personagens mais poderosos da DC. No entanto, com as mudanças internas na franquia, esses planos foram colocados em dúvida, o que gerou frustração em parte do público que esperava ver essa rivalidade se concretizar nos cinemas.
O próprio papel de Dwayne Johnson no projeto também foi objeto de discussão. Como produtor e principal força criativa por trás do filme, ele teve grande influência na direção da história e no posicionamento do personagem dentro da DC. Isso levantou debate sobre o grau de controle que atores de grande estrela têm sobre grandes franquias. Alguns críticos argumentaram que o foco excessivo em construir Black Adam como uma figura central pode ter limitado a exploração de outras possibilidades narrativas dentro do universo. Outra crítica recorrente foi a falta de profundidade emocional em alguns momentos da narrativa. Embora o filme tente explorar o passado trágico de Black Adam e sua relação com o povo de Wakanda, muitos espectadores sentiram que esses elementos não foram suficientemente desenvolvidos. Isso resultou em uma percepção de que o filme prioriza ação e espetáculo em detrimento de desenvolvimento emocional mais forte. Outro ponto de debate foi a representação da Sociedade da Justiça. Embora a inclusão desse grupo tenha sido celebrada inicialmente pelos fãs, muitos criticaram a forma como eles foram apresentados como relativamente inferiores a Black Adam em termos de poder e impacto narrativo. Isso gerou discussões sobre o equilíbrio entre novos personagens e figuras já estabelecidas dentro do universo DC. A recepção crítica também foi dividida, o que alimentou ainda mais as controvérsias. Enquanto alguns elogiaram o filme por sua ação intensa e pela performance de Dwayne Johnson, outros o criticaram por sua narrativa previsível e falta de inovação dentro do gênero de super-heróis. Essa divisão entre público e crítica reforçou a percepção de que o filme não conseguiu atingir um consenso claro sobre sua qualidade. A estratégia de marketing do filme também foi alvo de análise. A campanha publicitária enfatizou fortemente a ideia de que Black Adam mudaria o equilíbrio de poder no universo DC, o que criou uma expectativa elevada. No entanto, muitos espectadores sentiram que o filme não entregou completamente essa promessa, o que contribuiu para uma percepção de exagero promocional. Outro aspecto controverso foi a tentativa do filme de funcionar simultaneamente como uma história independente e como uma peça de construção de universo. Essa dupla função acabou prejudicando a coesão narrativa, já que o filme precisa introduzir personagens, estabelecer um novo anti-herói e ainda preparar possíveis futuras histórias. Esse excesso de responsabilidades narrativas gerou críticas sobre a falta de foco. No fim, Black Adam se tornou um exemplo de como grandes produções de super-heróis podem gerar debates intensos não apenas sobre sua qualidade artística, mas também sobre seu papel dentro de uma franquia maior. As controvérsias mostram que o filme não foi apenas uma obra de entretenimento, mas também um ponto de discussão sobre o futuro do cinema de super-heróis e a forma como esses universos são construídos e gerenciados. Um dos primeiros detalhes importantes é o longo processo de desenvolvimento do filme. A ideia de trazer Black Adam para o cinema não surgiu apenas em 2022. O personagem já estava sendo planejado há muitos anos dentro da DC, e inicialmente ele seria introduzido como vilão do filme de Shazam. No entanto, ao longo do tempo, o projeto mudou de direção, e Black Adam passou a ser tratado como protagonista de sua própria história. Essa mudança foi fortemente influenciada pela participação de Dwayne Johnson, que se interessou profundamente pelo personagem e ajudou a moldar sua versão cinematográfica. Outro detalhe interessante é a construção da identidade visual do personagem. Black Adam não foi desenhado apenas como um super-herói comum, mas como uma figura quase mitológica. Seu traje preto com símbolos dourados representa não apenas poder, mas também uma ligação com antigas civilizações e magia. A estética do personagem foi cuidadosamente desenvolvida para transmitir autoridade, mistério e medo ao mesmo tempo. Essa construção visual é reforçada por efeitos de iluminação que destacam sua presença em cena, especialmente quando ele usa seus poderes elétricos. O mundo fictício de Wakanda também possui detalhes importantes que enriquecem o universo do filme. A cidade não é apenas um cenário genérico, mas uma representação de um país com história de opressão, resistência e exploração de recursos naturais, especialmente o Eternium. Esse mineral fictício é um elemento central da narrativa, funcionando como símbolo de poder e controle. A exploração desse recurso pela Intergang representa a continuidade de um ciclo de dominação, o que dá mais profundidade política ao contexto da história. Outro aspecto relevante é a forma como o filme trabalha a mitologia dos antigos deuses.
Black Adam recebe seus poderes de entidades divinas, o que o coloca em um nível quase sobrenatural dentro do universo DC. Essa origem mística diferencia o personagem de outros heróis mais tecnológicos ou humanos. A ideia de poderes concedidos por forças superiores também levanta questões sobre responsabilidade e destino, temas que aparecem ao longo da narrativa. A construção da Sociedade da Justiça também traz detalhes interessantes. O grupo é formado por heróis que representam diferentes aspectos do heroísmo clássico. Hawkman, interpretado por Aldi Zod, representa disciplina e liderança militar. Dr. Fate, interpretado por Pierce Brosnan, representa magia, destino e sacrifício. Atom Smasher, interpretado por Noah Centineo, representa crescimento e inexperiência. Ciclone, interpretada por Quintessa Swindell, representa controle emocional e poder instável. Cada personagem foi construído para trazer uma visão diferente de justiça e poder. Um detalhe técnico importante do filme é o uso de captura de movimento e tecnologia digital para criar os efeitos de superpoderes. Embora muitos elementos tenham sido filmados com atores reais, grande parte das cenas de ação depende de computação gráfica avançada. Isso inclui a simulação de raios elétricos, destruição de ambientes e movimentos de voo. A integração entre atores reais e elementos digitais foi um dos maiores desafios técnicos da produção. Outro ponto interessante é a forma como o filme utiliza o som e a música para reforçar sua identidade. A trilha sonora criada por Lorne Balfe desempenha um papel fundamental na construção da atmosfera épica. Sons graves, coros dramáticos e percussão intensa ajudam a criar uma sensação constante de poder e tensão. A música não serve apenas como acompanhamento, mas como parte ativa da narrativa, reforçando emoções e conflitos. O figurino também é um elemento importante nos detalhes do filme. Cada personagem possui um design visual que reflete sua personalidade e papel na história. Black Adam, por exemplo, utiliza um traje que combina elementos antigos e modernos, reforçando sua origem mística. Já os membros da Sociedade da Justiça possuem trajes mais tecnológicos e funcionais, refletindo sua abordagem mais estruturada do heroísmo. Outro detalhe relevante é a forma como o filme trabalha a ideia de anti-herói. Black Adam não segue o modelo tradicional de herói altruísta. Ele é violento, direto e muitas vezes implacável. Sua visão de justiça é baseada na força e na eliminação imediata de ameaças. Isso cria um personagem moralmente ambíguo, que desafia o público a questionar o que realmente significa ser um herói. Essa ambiguidade é um dos elementos centrais do filme. A construção das cenas de ação também possui detalhes técnicos interessantes. Muitas batalhas foram planejadas com grande cuidado para equilibrar impacto visual e clareza narrativa. O objetivo era evitar que o excesso de efeitos visuais tornasse as cenas confusas. Por isso, há uma tentativa constante de manter o foco nos personagens durante os combates, mesmo em meio à destruição em larga escala. Outro detalhe importante é a presença de simbolismo ao longo do filme. A libertação de Black Adam após milhares de anos pode ser interpretada como uma metáfora para o despertar de forças antigas em um mundo moderno. Sua chegada representa uma ruptura com sistemas tradicionais de poder, colocando em questão a autoridade de governos e organizações globais dentro do universo da história. O relacionamento entre Black Adam e o povo de Kanda também possui detalhes significativos. Em vez de ser visto imediatamente como herói ou vilão, ele é interpretado de diferentes formas por diferentes grupos. Para alguns, ele é um salvador, para outros, ele é uma ameaça. Essa dualidade reforça o tema central do filme sobre perspectivas diferentes de justiça. Outro aspecto interessante é o papel da Intergang como antagonista humana antes da transformação do vilão principal em Sabbac. Essa organização representa a exploração moderna e o controle externo sobre recursos naturais. Ela funciona como uma ponte entre conflitos humanos reais e elementos sobrenaturais do universo DC. O design de produção também merece destaque. Os cenários foram criados para transmitir uma sensação de ruínas antigas misturadas com elementos modernos de guerra e ocupação militar. Essa mistura visual reforça a ideia de um país preso entre seu passado histórico e seu presente de conflito. Um detalhe adicional é o uso de câmera lenta em várias cenas de ação. Essa técnica é utilizada para destacar momentos de impacto, especialmente quando Black Adam utiliza seus poderes.
A câmera lenta permite que o público absorva melhor a força dos ataques e a escala da destruição. O filme também possui detalhes importantes em sua construção de ritmo. Ele alterna entre momentos de ação intensa e pausas narrativas que tentam desenvolver personagens e contexto. No entanto, esse equilíbrio nem sempre é perfeito, resultando em um ritmo acelerado em algumas partes e mais lento em outras. Outro detalhe relevante é a tentativa do filme de estabelecer conexões futuras dentro do universo DC. Embora o foco principal seja Black Adam, há referências e pistas sobre possíveis interações com outros personagens e histórias. Isso cria uma sensação de universo compartilhado em expansão. Em resumo, Black Adam é um filme cheio de detalhes que vão além da sua narrativa principal. Desde sua produção e desenvolvimento até escolhas visuais, musicais e simbólicas, o filme constrói um universo complexo que mistura mitologia, ação e política. Esses detalhes ajudam a entender melhor não apenas a história em si, mas também o contexto maior em que ela está inserida dentro do cinema de super-heróis. Estrelado por Dwayne Johnson, o longa não é apenas uma história de origem, mas também um projeto ambicioso de expansão de universo, reestruturação narrativa e construção de identidade para uma nova fase da DC nos cinemas. Além dos elementos mais conhecidos da trama, existem muitos detalhes adicionais que ajudam a compreender melhor sua concepção, produção, simbolismos e impacto cultural. Um dos aspectos mais importantes e menos discutidos do filme é a forma como ele foi concebido como um projeto pessoal de Dwayne Johnson. O ator não apenas interpretou o personagem principal, mas também participou ativamente do desenvolvimento criativo, influenciando decisões sobre tom, escala e posicionamento do personagem dentro do universo DC. Isso faz de Black Adam um dos exemplos mais claros de um projeto de super-herói fortemente guiado por uma estrela de cinema, algo que afeta diretamente o resultado final da obra. Outro detalhe relevante é a longa jornada de adaptação do personagem nos bastidores. Black Adam originalmente não seria protagonista de um filme solo, mas sim um antagonista em histórias relacionadas a outros heróis. Com o tempo, essa ideia foi alterada para transformá-lo em uma figura central, o que exigiu mudanças profundas na narrativa. Essa decisão teve impacto direto na estrutura do roteiro, que precisou equilibrar origem, construção de universo e desenvolvimento de múltiplos personagens ao mesmo tempo. O filme também se destaca por sua abordagem estética inspirada em mitologia antiga e elementos de fantasia moderna. O traje de Black Adam, por exemplo, não foi criado apenas para parecer imponente, mas para transmitir uma conexão com forças antigas e divinas. Os símbolos dourados em contraste com o preto profundo representam dualidade entre destruição e justiça, poder e controle. Essa estética reforça a ideia de que o personagem não pertence completamente ao mundo moderno, mas sim a uma era mítica. Outro detalhe importante é a construção da cidade fictícia de Kanda. Diferente de muitas cidades genéricas em filmes de super-heróis, Kanda foi desenvolvida com uma identidade cultural própria, inspirada em regiões do Oriente Médio e do Norte da África. O cenário mistura arquitetura antiga, ruínas históricas e elementos modernos de ocupação militar, criando uma sensação de país em conflito constante. Esse ambiente não serve apenas como pano de fundo, mas como parte ativa da narrativa política do filme. A presença do recurso fictício chamado Eternium também é um elemento importante nos detalhes da história. Esse mineral serve como fonte de poder e conflito, sendo explorado pela organização antagonista ao longo da narrativa. O Eternium funciona como símbolo de exploração econômica e dominação externa, adicionando uma camada de crítica social ao enredo, mesmo que de forma sutil. Outro ponto relevante é a forma como os poderes de Black Adam são representados visualmente. Seus raios elétricos não são apenas efeitos visuais genéricos, mas possuem identidade própria dentro do filme. A energia emitida pelo personagem é constantemente associada à destruição massiva, impacto físico e reação ambiental. Isso é feito através de simulações complexas de partículas e iluminação dinâmica, que fazem com que cada uso de poder afete o ambiente de forma visível e intensa. A Sociedade da Justiça também possui detalhes interessantes em sua construção dentro do filme. O grupo não é apresentado apenas como uma equipe de heróis, mas como uma organização com filosofia própria sobre justiça e intervenção global.
Hawkman, interpretado por Aldi Zod, representa disciplina e liderança militar, acreditando em regras claras e controle de ameaças. Dr. Fate, interpretado por Pierce Brosnan, representa uma visão mais mística e determinista do universo, onde o destino já está traçado. Essa diferença de visões cria conflitos internos interessantes dentro da equipe. Um detalhe importante sobre Dr. Fate é o uso do capacete como fonte de poder e também como prisão simbólica. O personagem não apenas utiliza magia, mas também é influenciado por uma entidade superior, o que levanta questões sobre livre-arbítrio e sacrifício. Esse elemento adiciona profundidade filosófica ao filme, especialmente em seus momentos finais. Atom Smasher, interpretado por Noah Centineo, também possui detalhes narrativos interessantes. Seu poder de aumentar de tamanho não é apenas um recurso visual, mas também uma metáfora para crescimento pessoal e amadurecimento emocional. Ele começa o filme como alguém inseguro e inexperiente, e ao longo da história aprende a lidar com responsabilidade e trabalho em equipe. Ciclone, interpretada por Quintessa Sindel, traz outro elemento importante ao grupo: o controle emocional como extensão de poder. Seus poderes baseados em vento e energia atmosférica refletem diretamente seu estado emocional. Quanto mais estável ela está, mais controlados são seus poderes, o que cria uma conexão interessante entre psicologia e habilidade física. Outro detalhe importante é a construção sonora do filme, que trabalha em conjunto com os efeitos visuais para criar impacto emocional. A trilha sonora composta por Lorne Balfe utiliza instrumentos orquestrais combinados com sons eletrônicos pesados para reforçar a sensação de poder e destruição. Em muitas cenas, a música não apenas acompanha a ação, mas dita o ritmo emocional da narrativa. A forma como o filme lida com escala também é um detalhe importante. Muitas cenas são projetadas para transmitir a sensação de grandeza extrema, seja através de destruição urbana, batalhas aéreas ou confrontos entre seres superpoderosos. Essa escala é reforçada por ângulos de câmera amplos e movimentos dinâmicos que mostram a dimensão dos eventos em relação ao ambiente. Outro detalhe relevante é o uso de tecnologia de captura de movimento para integrar atores reais com personagens digitais. Embora grande parte do filme seja baseado em atuação física, muitos elementos são posteriormente aprimorados digitalmente, especialmente durante cenas de combate intenso. Isso permite maior liberdade criativa na construção de ações impossíveis no mundo real. O filme também possui uma estrutura narrativa que tenta equilibrar origem e expansão de universo. Em vez de focar apenas na história de Black Adam, ele também introduz elementos que podem ser utilizados em futuras produções da DC. Isso inclui referências indiretas a outros personagens e possíveis conexões com eventos maiores dentro do universo cinematográfico.